Então, o tema de hoje, que são emoções e sentimentos. Nós temos a impressão, muitas vezes, que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. E, para mim, quando eu consegui perceber essa diferença entre emoções e sentimento, tem me ajudado a raciocinar um pouco mais, pensar um pouco mais em mim, sobre como eu reajo, como eu ajo e reajo às situações. A gente fala muito, né? Tem que controlar as suas emoções. E eu percebi que controlar emoções é praticamente impossível, porque a emoção ela é automática. Então, nesse estudo, eu tentei trazer isso, da gente parar e pensar um pouquinho nessas emoções e nesses sentimentos. Qual é esse tumulto todo nesse corpo aqui humano que a gente tem e como que a gente lida com eles. Existem várias nominações de emoções, mas eles falam que as básicas, as emoções básicas, quem assistiu aquele filme Divertidamente, ou em inglês é aquele filminho Inside Out, da mente. Melhorou? Tá melhor? Assim tá melhor? É. Então, naquele filminho Inside Out, que é o Divertidamente, que eles falam, né, da nossa emoção da raiva, do medo, da alegria e da tristeza. Eles falam que tem o amor, tem aí essas emoções, elas vão se dividindo, vão criando outras. Mas a gente fica um pouco nessas emoções básicas, que é isso, né, essa raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês hoje, que vocês não precisam responder alto, porque a gente vai ficar, né, todo mundo falando ao mesmo tempo. Dependendo do que a gente vai falar, vai ser uma resposta um pouco longa. Então, eu vou fazer a pergunta no próximo slide. Eu queria que vocês parassem um pouco e, mentalmente só, tentassem identificar alguma coisa. E a pergunta é: como você está se sentindo? Fome e sono não contam, tá? A gente não está falando nem de fome nem de sono aqui. Então, vamos subir um pouquinho mais o nível da fome, do sono, do cansaço. Mas, assim, o que eu quero fazer com essa pergunta é, quando a gente parar para analisar como eu estou me sentindo, a gente está num outro nível de raciocínio. Então, é baseado nisso. Então, quando eu faço você parar e pensar o que você está sentindo, a gente não está reagindo automaticamente. Porque se entrar alguém aqui agora, bater a porta, ou um cachorro latir, a gente escutar um estalido, a gente nem vai pensar, vai sair todo mundo correndo, né? É uma reação diferente. Então, por isso que eu pedi para vocês pensarem um pouco como eu estou me sentindo. E quando a gente faz esse movimento de pensar, a gente vai entender que dentro do cérebro da gente alguma coisa vai acontecer. Para quem leu o livro No Mundo Maior, Calderado ele explica do nosso cérebro como um castelo de 3 andares. E ele vai dizer, então, que nós temos o nosso cérebro reptiliano, e vai dizer que a gente tem o sistema límbico, e vai dizer que a gente tem o neocórtex. Nesses 3 andares, então, ele vai dizer que o primeiro andar ele chama de residência. A residência dos nossos impulsos automáticos. Ali são nossos hábitos e automatismos, é ali que estão os nossos instintos. Ele chama de residência. O segundo andar ele vai chamar de domicílio. Que são os domicílios das conquistas atuais, onde está o esforço e a vontade. A gente já está num outro nível. Note que ele fala em residência e domicílio, eu não vou me estender muito, mas tem uma diferença nisso, não é a mesma coisa, tanto que em contratos a pessoa sempre descreve residente e domiciliado. Então, aqui merece um estudo mais aprofundado, que não é simplesmente ele falar de um lugar no cérebro, mas ele está designando lugares específicos de residência e domicílio. E o terceiro, que seria a casa, ele chama de casa, das noções superiores, onde estão o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, aí, a gente entende que para você passar por esse processo, como estou me sentindo, você tem que sair dessa parte do sistema límbico, do reptiliano, para o límbico, né, onde está acontecendo um monte de coisa, para atingir um nível maior. Não é uma caminhada. Tudo isso é uma evolução, faz parte de uma evolução. E quando eu estava falando do tema dessa palestra, Emoções e Sentimentos, foi muito legal, porque quando eu conversei com um pessoal aqui no centro, e a Alina falou assim para mim, lembra que antes das emoções e dos sentimentos, nós temos os instintos. Eu falei, é verdade, então se eu ainda não tenho lá atrás esse entendimento, como é que eu já quero me graduar nos meus sentimentos, se eu nem estou entendendo ainda como é que eu funciono na minha base reptiliana?
Então, Kardec ele diz para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Já é um convite assim, sentimento não é uma coisa assim que já começa lá embaixo. Ele tem uma evolução. A gente não vai chegar nesse sentimento sozinho ou sem um processo. Então ele continua. E foi isso que, quando eu estava buscando um elo, a Lina me passou umas coisas, foi fantástico, uma ajuda assim, foi um collab, sem saber, foi com a Lina. Então, Kardec diz que, em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, e quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, para eu ter sentimento, algum processo de evolução eu tenho que estar buscando. Eu tenho que buscar em mim como é que eu vou sair desse instinto para começar a pensar um pouquinho mais e entender esses sentimentos, para eu começar a entender um pouco da máquina, que vem sem manual nenhum, a gente vai crescendo sem manual, vai se descobrindo, e vai entendendo que é um processo para chegar nesse sentimento. Ele também fala que, para a gente pensar, então o instinto a gente já sabe que é aquela coisa básica, automática, né? A sensação é um processo em que a informação é feita e interpretada pelo cérebro humano com o auxílio de sistemas sensoriais, como a visão, olfato, audição, tato e paladar. Então, para você estar nessa parte de sensações, a gente também tem que ter tido uma evolução para perceber essas coisas com os nossos sistema sensorial. Já é um avanço, porque nem todo mundo, né, os animais têm instinto, mas eles não têm muitas vezes essas sensações raciocinadas. Então eles falam que os sentimentos são observações das emoções e dessas reações provocadas por essas emoções. Então ela tem que ser raciocinada. Enquanto o instinto vai te preparar para uma defesa, para um ataque, né, ou para uma reação automática, o sentimento vai te levar num outro processo, em observar essas emoções, para ver o que você vai fazer com essas emoções, ok? Então, nessa escala evolutiva, e especialmente para minha amiga aqui, Lina, ela me mandou isso aqui e eu achei fantástico. Eu falei, Lina, era o que eu precisava. Aqui Emmanuel fala para a gente da escala do progresso. Ela é sublime e infinita. Então, o mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é o instinto, o homem é a razão, o anjo é divindade. Isso está no Consolador. Então, se a gente pensar o seguinte, de onde a gente vem evoluindo, quem fomos e para onde estamos indo, essa nossa evolução, a gente passa por todos esses estados. Então, entender que a gente não vai pular de um instinto para dominar completamente os nossos sentimentos, né? Tem alguma coisa aí no meio. Então, o que ele vai trazer aqui? O mineral é a atração, é uma capacidade de aglutinar os elementos da matéria. Então, tudo que é, no caso aqui, mineral. Até então, não tem nenhum princípio ali que vai fazer ele pensar como é que a pedra está se sentindo hoje, né? Está úmido, choveu, está molhada, né? Sabe que não vai ter esse pensamento lá. A sensação é uma faculdade de reagir aos estímulos do meio. A plantinha vai ficar feliz quando a gente cantar para ela, ou botar uma música, ou conversar com ela. Não é? A planta reage. Ela já começa a perceber, ela tem uma reação. A pedra, você pode conversar, a pedra vai continuar pedra. Mas a planta, ela vai perceber aquilo. Né? Embora, claro que a pedra também, se você virar, ela vai estar no processo de evolução dela. Mas, assim, da percepção de quem é aquele princípio. No caso do instinto, são as atitudes espontâneas e involuntárias. Então, já passou um outro ponto. Os animais eles vão ter aquilo por instinto. Né? Já vai ter aquela reação mais automática. Quando chega no homem, ele fala que o homem é a razão. Então, para a gente entender que a gente tem razão, para eu ser chamado de homem, eu já tenho que ter desenvolvido alguma razão. Incrível, né? Porque a gente tem a impressão, às vezes, que a gente não chegou nem no homem ainda. Será? Olha que processo fantástico da gente entender que faz parte. Para a gente chegar para ser anjo, vai ter que passar para ser homem primeiro. E para ser homem primeiro, a gente vai ter que ter poder e conhecimento da razão. Faz mais sentido nessa caminhada da evolução. Por que eu ainda não consigo identificar as minhas emoções e não consigo racionalizar as minhas emoções para que meu sentimento faça meu melhoramento, minha melhora, né? Meu autoconhecimento. E aí o anjo é a divindade. Então aqui a gente não pode nem falar, né? Porque se tiver o anjo aqui, ele nem vai ficar para a palestra, ele já foi embora, porque ele já chegou aqui, ele já entendeu tudo isso. Mas aqui é para a gente poder entender que para chegar na parte do tema, eu pelo menos falei, nossa, então tem um processo, tem um caminho aí. E eu não queria desanimar vocês, mas
olha o que André Luiz vai falar para a gente. Para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, no caminho para o reino angélico, despendeu nada menos que 1,5 bilhão de anos. E eu achei que quando acabasse de estudar emoção e sentimento, eu estava graduada. Em 3 semanas. Isso é um excelente conforto. É uma coisa assim que me liberou, porque eu falei, ok, se levou 1,5 bilhão de anos para a gente chegar nisso aqui, puxa, temos toda a eternidade para continuar trabalhando, não é? Óbvio que alguns chegam mais rápido, outros demoram um pouco mais. A gente às vezes acha que, puxa, hoje eu consegui. Não respondi, não buzinei no trânsito, né? E no dia seguinte você faz tudo, fala, caramba, eu não andei nada. Mas é o processo. Você perceber que você está fazendo alguma coisa já é um processo. E depois eu vou dividir com vocês o que todo esse processo aqui me trouxe. Mas então, para a gente entender que é um processo de evolução, é natural, mas que a gente tem que buscar para conseguir que alguma coisa em nós melhore. O autoconhecimento, a nossa reforma íntima, tem que passar por todo esse processo para a gente conseguir andar. E talvez levar menos que 1,5 bilhão de anos mais para chegar no nominal. Então, se a gente for falar de instinto, isso que nos move, né, isso que realmente nos paralisa ou nos deixa pronto para lutar, é uma lei da natureza. No Livro dos Espíritos, Kardec, então, diz que isso, assim, todos temos, não vamos perder. E graças a Deus, porque se a gente perder essa reação automática, a gente vai correr sérios riscos, porque, na verdade, os instintos, eles estão aí, ele mesmo diz, os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, esse instinto, ele vai estar lá. Mas a gente entender esse instinto é uma parte da racionalização, é o que ele está dizendo aqui. Então, vamos entender isso. Então, a gente tem esses atos espontâneos, ele fala na Gênese isso, Kardec falando. São os atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação da espécie orgânica. Então, aquela reação, até mesmo que a gente reage num ataque de raiva, a gente vai entender que você tem que trabalhar nisso, mas, de uma certa forma, naquele impulso, você está conservando a sua vida. Tem uma coisa muito importante nessas emoções, não dá para a gente ficar livre dessas emoções todas, né? Kardec diz também, no Livro dos Espíritos, que instinto é uma inteligência sem raciocínio. Então, a gente é um pouquinho inteligente, mesmo sendo animalzinho, a gente é inteligente, porque aquele instinto, inteligentemente, nos protege. Nos faz ter reações que lá na frente vão ser úteis, porque enquanto uma fêmea, um animal, está ali alimentando, dando banho no filhote, é um preparo para que a gente, no nosso instinto, lá na frente, cuide das nossas crias, proteja as nossas crias. Então, é fantástico, a gente não vai se desvencilhar desses instintos, ele faz muita parte disso. E aí, nossa, está errado o nome dele aqui. Mudei o nome do André Luiz. André. Desculpem, gente, tem um erro aqui. André Luiz nos diz, no livro Mundo Maior, na verdade, Calderado, ele faz essa colocação, que a criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Então, enquanto a gente estiver nesses impulsos, nesse instinto, a gente não tá movendo. Já levou 1 bilhão de anos, vai levar quanto mais para a gente conseguir sair? E foi o que me levou. E o que me levou a esse estudo, né? Vocês vão ver aqui, porque quando eu assisti esse vídeo várias vezes, porque eu me coloquei no lugar do macaco. E eu fiquei pensando quanto que eu ajo como aquele macaco várias vezes. Talvez seja só eu, vocês não têm que se identificar, né? Não, qualquer coincidência aqui, não tem nada pessoal. Mas assim, eu vi aquela atitude no animal que eu tenho muitas vezes nas minhas emoções, e comecei a pensar como é que eu vou trabalhar isso em mim, porque eu não quero mais ter aquela reação. E eu queria que fosse rápido, né? Já entendi, não vai. Então, quando eu cheguei até aqui nesse vídeo, até eu entender tudo isso aqui, alguns ajustes. Mas pensa assim, esse estudo foi uma pesquisa conduzida por Sarah Brosnan e Franz de Waal. Ela foi publicada na revista especializada Nature. O que eles fizeram? Eu vou descrever rapidinho para vocês, porque depois, quando passa para o YouTube, vocês podem talvez não conseguir ver o vídeo. Mas assim, essa pesquisa foi feita, eles pegaram 2 macacos e colocaram dentro de uma jaula e fizeram, o teste era o seguinte, se eles iam perceber a desigualdade. O tema aqui é se o macaco percebe a desigualdade.
A gente está olhando mais como uma questão de instinto, de emoção, tá? Não é a desigualdade em si. Mas o que fazem? Ele tem que pegar uma pedra e entregar para a pessoa que está ali fazendo a pesquisa. Quando ele entrega a pedra, ele é recompensado e ele ganha um pepino. O macaco está acostumado, eles estavam acostumados a comer o pepino, ok? Então ela dá o pepino para ele e para o outro também. Só que quando a segunda rodada dá a pedra, ela dá o pepino para o primeiro e para o segundo ela dá uma uva. E aí vocês vão ver o que o macaco faz quando o outro recebe a uva e ele recebe o pepino. Gente, esse macaco jogando esse pepino, né? Então, assim, essa reação nele, já ali, alguma coisa, ele tem uma parte que ele até tenta ver se ele está fazendo certo. Ele vai lá, bate, vê se é pedra. Ele tem já dentro dele alguma coisa, não está acontecendo. Mas não dá ainda para perceber que não seja justo, né? Ele não tem essa linha toda de raciocínio, mas essa reação do instinto, como isso ainda? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, o que a gente faz com essa reação que a gente tem e como que a gente trabalha nela. Daniel Goleman, ele tem um livro chamado Inteligência Emocional, que ele fala que o que estão à mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, sofrem uma deficiência moral. A capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade e do caráter. Então, a gente tem que aprender, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho o costume, estou trabalhando nisso, mas quando eu limpo a casa e tem as pessoas sentadas no sofá, eu limpo a casa bem assim, alta. Eu passo aspirador, faço barulho, né? Eu mostro assim com barulho. Não sei se vocês limpam a casa fazendo barulho, né? Passa a vassoura, vai lavar a louça, bate, faz uma coisa assim. Parece que para mostrar que a gente está fazendo assim uma coisa com barulho, ou pega um copo irritada, põe ali na mesa. E isso são reações, olha o que ele fala aqui, a gente fica à mercê desses impulsos. E aí acontece uma coisa interessante, né? Eu estou lá limpando, ninguém está percebendo, aí eu vou para a cozinha, meu marido fala assim, vai para a cozinha? Eu falo, vai me ajudar. Ele fala, traz um copo d'água para mim. Eu não percebeu, né? Eu vou lá, pego o copo d'água com barulho, volto, piso fundo. Gente, o instinto fala muito alto, a gente tem que estar o tempo todo pensando como é que a gente está reagindo. Então, a gente vai perceber o seguinte, que a emoção, ela é uma palavra que vem do latim, ex movere, e ela fala o seguinte, que ela quer dizer que é um mover para fora, é uma reação a um estímulo ambiental. Elas ocorrem no sistema límbico. Então, para você ter uma emoção, alguma coisa tem que acontecer lá fora para você reagir. Tá? O cérebro vai liberar hormônios, vai trazer do seu corpo, ele vai alterar seu sistema emocional, então você vai ter reações adversas, vai ter palpitação, vai ter choro, vai ter, né, muitas sudorese, vai ter muitas coisas. A alegria, ela pode trazer tanto o sorriso no seu rosto, uma reação alegre, como choro. A gente chora de alegria muitas vezes. Então, a importância do que aquela emoção vai trazer fisicamente, como a gente sente fisicamente. Fico imaginando o coração do macaco, né? Batendo quando ele viu que o outro recebeu a uva. Então, é possível identificar a origem da emoção, caso seja analisada no momento, pois são geradas por fatos. Então, se a gente conseguir entender que aquilo aconteceu, é externo, eu estou me sentindo daquele jeito, porque aquela emoção, né? Vamos passar por um raciocínio. Quando a gente entender que aquela reação, ela foi causada externamente, e que aquilo, no sentimento, eu vou digerir aquilo, eu vou trabalhar nesse sentimento, aí a inteligência emocional começa a acontecer. Porque a gente já começa a entrar num outro processo aqui. Então, a Joana vai dizer para a gente exatamente aquilo que eu falei, de limpar a casa fazendo barulho, bater porta, né, panela. Quando se experimenta um sentimento de revolta ou de ansiedade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-o para reações de violência contra objetos que são quebrados, ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Né? A gente acaba descontando, às vezes, em algumas coisas que não têm lógica. A raiva dele foi jogar o pepino na mulher. Então sai aquela reação. Faz parte a gente ter essa reação. O que tem que lembrar é que a gente tem que fazer alguma coisa com essa reação, porque ela não é saudável. É que a mulher estava nice, mas se é uma outra pessoa, ela joga o pepino de volta. Quantas vezes a gente tem isso? A gente tem uma reação, e aquela reação vai atingir, o outro vai ter uma outra reação. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Onde que a gente vai levar com isso? Um cientista, Antônio Damasio, ele fala que nos humanos, as reações são essencialmente as mesmas dos animais. Paralisar, correr ou atacar, influenciados, espera-se, né, nos homens, pelo raciocínio e sabedoria.
Então a gente já sabe que a gente vai ter as mesmas reações, mas a gente já tem essa possibilidade da gente processar isso. Então o sentimento é exatamente isso, é a observação dessas emoções e dessas reações. Quando eu perguntei para vocês o que vocês estão sentindo, já é uma observação, porque muitos de vocês podem ter parado, analisado a temperatura, estou com calor, estou com fome, você vai perceber alguma coisa de fora. Se tivesse acontecido um barulho, alguma coisa fora do que estava aqui, vocês também, depois do susto, entenderia, né, o que teria sido aquilo. Então, quando a gente começa a perceber e observar isso, a gente está na linha do sentimento. Sentimento, então, é o significado que o cérebro dá para a experiência fisiológica que a emoção gerou. Então, é a percepção consciente dessa experiência. Facilita o aprendizado, inclusive de situações sociais, bem como antecipar e planejar comportamentos. Se eu já sei que aquilo vai desencadear alguma coisa em mim, eu tenho que fazer algo para que aquilo eu esteja preparado para lidar com aquilo. O trabalho que eu vou fazer é para desenvolver isso em mim, para entender, quando eu entender que aquilo causou uma sensação em mim, um sentimento em mim, o porquê que ele está acontecendo. Então, quando você tem essa possibilidade, você já está fazendo um trabalho de autoconhecimento, de reforma, porque você quer entender por que é que aquilo me tirou a paz, por que eu estou alterada por aquilo. Se você estiver, por exemplo, andando numa fazenda, no mato, e você vê uma cobra, e você assusta, e seu corpo tem todas essas reações físicas, você depois vai entender que você sentiu aquilo do medo, e mais tarde você vai perceber que aconteceu. Ah, claro que eu estou assim. Eu encontrei uma cobra, tive medo, essa reação toda no meu corpo. Ok, senti, entendi. Então, o que aconteceu externamente, o sentimento vai processar, vai entender o que aconteceu com o seu corpo, e é óbvio que talvez se você no futuro ver uma corda no chão, você pode associar, vai ter medo daquela porque você teve uma experiência com a cobra que te assustou. O seu sentimento ficou naquela experiência, e assim com todas da nossa vida. Muitas das reações que a gente tem hoje está baseado em coisas que aconteceram em infância, vidas passadas. A gente traz coisas na gente que fala, por que eu estou sentindo, porque eu estou agindo assim? Por isso a importância da gente parar e pensar, por que eu estou tendo essa reação? E eu queria dividir com vocês isso, porque no decorrer disso tudo, aconteceu uma coisa que ontem, falei, agora eu entendi. Então a gente fica assim, trabalhando, né, de emoção, sentimento e tal. E aí, ontem a gente estava um pouco atrasado para vir para o centro, e eu fiz um sanduíche, tal, para mim, estou comendo um sanduíche, e meu marido pegou um pedacinho do meu sanduíche. Diz ele que foi 2,5 centímetros. O tamanho do dedão. Você sabe que eles vão cortar o vídeo, porque isso não pode ao público, é só vocês aqui do centro, né? O pessoal que está vendo pela internet vai perder a história. Não, porque fica chato, né? Todo mundo saber dessa história, que eu não quis dar 2,5 centímetros do meu sanduíche pro meu marido. Gente, eu fiquei tão irritada que ele pegou meu sanduíche, que eu enfiei o resto do sanduíche inteiro na boca e fui pro banheiro. Acabar de comer o sanduíche para escovar o dente depois. E ele foi atrás de mim e falou assim, não estou acreditando que você ficou brava porque eu peguei 2,5 centímetros do seu sanduíche. Eu nem achei que você ia notar o sanduíche. Eu falei, fiquei brava, né? Aí passou, eu vim aqui, fiz a minha terapia aqui no centro, contei, falei, meu nome é Estela, eu tenho um problema, contei essa história. Os meus amigos me ouviram, né? Tirou sarro de mim, puxa, mas era só um sanduíche, já está todo mundo com medo que eu não vou dividir nada. Puxa, que coisa, né? Ok. O que me deu graça, que eu ri, é o seguinte, eu falei, gente, eu vou falar de emoções e sentimentos e eu rosnei para um sanduíche. Eu tive uma atitude animalística, porque eu não quis dividir uma sanduíche, enfiei na boca, meu cachorro. Você vai pegar o negócio, ela enfia na boca o negócio e não solta. Mas, brincadeiras à parte, o que isso me trouxe? Primeiro que, quando eu fui perceber assim, que a minha reação foi de bichinho, de rosnar e não deixar ele comer meu sanduíche. Mas por trás disso tudo, que aí o meu sentimento começou a trabalhar, foi o seguinte, estou chateada, porque eu levantei mais cedo para fazer o meu sanduíche, e ele levantou agora, não fez o sanduíche dele, e comeu o meu sanduíche. Aí, assim, eu achei que eu tinha razão, eu fiquei feliz. Não sei se eu tenho razão, mas eu fiquei feliz. Acompanhe meu raciocínio, não sei, né? Ele está aqui, eu não sei, eu posso dizer, mas por mim. Eu que estou com o microfone, eu não vou falar. Mas, assim, vamos entender isso, como que é crucial a gente entender. Porque senão eu ia ficar o dia inteiro brava, até o final do dia, porque ele pegou meu sanduíche. E quando o problema não estava com ele, mais ou menos. Mas
É que a gente está no centro espírita, a gente tem que lembrar que é a gente, não é o outro. Lembra disso. Mas, de verdade, não era ele. Eu estava chateada, é um outro processo. Porque por trás disso está o quê? Eu queria mudar ele. Porque eu queria que ele levantasse cedo, fizesse o sanduíche dele para mim, e eu comeria o sanduíche dele, e estava tudo bem, porque o que é meu é meu, o que é seu é nosso. Óbvio. Não funciona assim. Né? Então, olha só, se vocês um dia forem fazer palestra, cuidado com o tema. É o único conselho que eu dou, porque a gente vai passando, e isso é muito legal, porque isso faz a gente primeiro ver que eu achei que eu ia graduar no final do estudo, e eu estou só engatinhando, né? Só engatinhando. Mas é tão legal quando a gente percebe. Então, é esse o convite, a nossa emoção, o que está mostrando, o que está por trás. Eu vou agir como bichinho, mas eu vou continuar agindo como bichinho, continuar atacando o pepino? Não, alguma coisa tem que acontecer. Né? Onde que a gente vai nisso? Então, olha só. Esse quadrinho, acho que dá para ler, né? Para a gente perceber um pouco essa diferença entre a emoção e o sentimento. Então, aqui, basicamente, olha só, do lado de cá, as emoções são forças motivadoras que nos preparam para agir. Sabemos que é o fato externo. Os sentimentos são a maneira como interpretamos as emoções que experimentamos. Né? Como que a gente se interpreta aquilo. Nas emoções, os processos são espontâneos e biológicos, estão fora do nosso controle. Eu não vou conseguir controlar. O cara vai dar um tiro, eu vou entender que é um tiro, eu não vou assustar. Quem consegue? Não, né? Não tem como. No caso do sentimento, nós temos consciência dos nossos sentimentos e podemos tomar decisões com base neles. Hoje eu fiz o sanduíche e deixei um pedaço para ele. E ele falou para mim, não vou comer. Aí o problema já é dele, né? Não, ele comeu. É porque ele não gostou muito de sanduíche. Mas olha só, as emoções podem ser captadas pelos outros com base em expressões físicas espontâneas, como a risada. Então, quando a gente tem a nossa expressão corporal, vai demonstrar o que a gente sente na hora. O medo, o susto, vai acontecer. Nos sentimentos, como temos controle deles, deveríamos ter, os outros não podem intuí-los com base em nosso comportamento. É outro problema aqui, porque às vezes o rosto, a expressão não combina com o que a gente está falando. Muitas vezes a nossa expressão ela não vai sair conforme a gente gostaria que ela saísse. Né? Nas emoções, então, é tudo automático, não tem consciência, você já reagiu. Nos sentimentos, já é mais, tem as percepções, nós temos mais consciência, o que causou aquilo. E o processo da gente perguntar e mais fundo vai curar muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Então, Antônio Damasio, ele continua dizendo que o sentimento é uma construção, elaborado com o tempo. Não, lembra que a gente estudou já que o Kardec fala, Emmanuel também. Precisa da evolução consciente. Ele fala que o raciocínio nos dá a opção de pensar com inteligência antes de agir de maneira inteligente. A emoção também nos auxilia no processo de manter na mente vários fatos que precisam ser levados em consideração para chegarmos a uma decisão. Então, é o convite. E aí, Joana vai dizer para a gente, e muito desse estudo aqui está baseado, né, na série psicológica de Joana, eu achei um material excelente, porque é óbvio que eu não tenho um conhecimento profundo de antropologia, de psicologia, de realmente conhecimento do humano, para vir e falar muito mais profundamente. A gente também não tem tempo para tudo isso. Mas essa série psicológica de Joana tem sido encantadora. E a Mansão do Caminho tem um canal que eles estão estudando toda a obra. Então, boa parte daqui me ajudou, eu peguei muita informação de lá. Vocês podem se aprofundar nesse estudo de Joana de Ângeles, que é todo a base desse estudo. Muito bom. Então, ela fala que é lento o curso de mudança da faixa grosseira do imediatismo para sutilezas da emoção dignificada. Olha, falando de novo aí, calma. Nesse trânsito, é comum deparar-se com a fase da sensação emotiva, quando há um descontrole no sistema nervoso e o excesso de emotividade domina-lhe as paisagens comportamentais. Um macaquinho bonitinho com o pepino na mão. Então, eu fiquei muito com essa imagem do macaco por todos o que representa isso. Como que a gente sai dessa fase aqui, dessa reação, por uma coisa mais inteligente? Porque vai me dar paz. Porque depois que eu descobri essa história toda por trás do sanduíche, eu entendi o porquê eu estava chateada. Já riram aqui porque a história do sanduíche vai ficar por um bom tempo. Ainda bem que isso aqui não fica gravado, né, Marisa? Não, vocês vão esquecer, eu vou dar um clique final igual do Homens de Preto lá e vocês vão esquecer tudo. Então, Joana fala em ser consciente que despertar significa identificar
novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida e antes não percebidos. É um despertar. Então, se a gente já percebeu que aquilo detonou em mim uma emoção, e dessa emoção eu vou trabalhar um sentimento, e eu vou entender, opa, o que é que isso está me trazendo? Esse despertar é super importante, porque senão a gente fica no automatismo, e a gente não entende por quê. Eu vou falar que eu vi uma vez, isso me ajudou muito no meu problema com dirigir. Eu quero que todos os faróis estejam verdes, eu fico extremamente irritada quando eu vejo um farol vermelho. Até o dia que eu vi o seguinte, se não tiver o vermelho, como é que o outro vai passar? O farol vermelho é a vez do outro. Isso, para mim, ajuda. Quando eu estou irritada com o farol, ai, fechou. É uma lembrança para mim. Então, aquela raiva que eu tinha do farol fechado é um convite, uma oportunidade de eu trabalhar isso. Estou em processo de. Mas, quando eu percebo que eu estou irritada por aquilo, eu lembro, é a vez do outro. Então, tem que ter um farol vermelho. Porque senão, a gente... de verdade, quem quer parar para o outro passar no trânsito? Quando não tem o farol, é uma briga. O stop sign, muitas vezes, é aquela coisa, quem chegou primeiro, eu vou primeiro, não vou esperar, nem vi que tinha ali um sinal de pare. Né? Então, a importância da gente entender aquele gatilho, aquilo que dá para a gente, a irritabilidade, da onde vem, por que vem, e o que eu vou fazer com aquilo tudo. A escolha que eu já tenho. Joana fala para a gente, em Triunfo Pessoal, sobre o sentimento e a razão. Tá? Porque ela diz que, apesar do alto significado que possuem os sentimentos, torna-se necessário que a razão sempre os conduza, de forma que não se transforme em harmonia. Então, por que é que eu tenho que racionalizar todas essas emoções? Por que eu tenho que ter uma inteligência emocional? Porque eu vou ser a primeira beneficiada. Porque senão eu vou viver em desarmonia. Eu vou viver brigando com todo mundo. Não vou ter paz. Porque eu vou estar tanto nesses sentimentos, desses instintos, que eu não vou conseguir dar um próximo passo. Não vou sair daquilo. Eu vou estar vivendo aquelas emoções de raiva, tristeza, muito intensamente. E elas vão levar outras, né? Vai levar o estresse, vai levar tristeza profunda. Desencadeia um tanto de emoções, de sentimentos. Então, assim, vai ter uma emoção, vai gerar um sentimento, o sentimento vai gerar uma emoção, que volta de novo. Puxa, a gente fica naquilo que a André Luiz falou, a gente fica na base só, a gente ainda não saiu daquilo. Então, a Joana fala para a gente que a inteligência emocional faculta a compreensão dos sentimentos próprios. A gente vai se entendendo melhor. Antônio Damasio fala que a inteligência é uma faculdade que dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior. A gente vai conviver melhor. A gente vai conseguir se movimentar melhor, utilizando a razão. Não vai ser só o sentimento. Porque se a gente tiver só o sentimento e não parar para racionalizar, a gente está muito mais perto da nossa parte animal, nossa parte instintiva. E aí eu fiquei pensando, legal, e aí a gente faz como? Como é que a gente faz tudo isso? Porque é legal saber, mas às vezes entender o que a gente pode fazer para ajudar nesse processo também é legal saber. E esse título que eu coloquei aqui, Cuidado com as armadilhas emocionais, é para a gente prestar atenção nessas emoçõezinhas que vão aparecer, como uma armadilha. E isso aqui eu coloquei o nome deles, Cláudio Sinotti e Iris Sinotti. Desculpa, Sinotti, porque eu coloquei errado aqui o nome deles. Eles estão na Mansão do Caminho, eles são 2 terapeutas, eles são casados, e eles fazem esse estudo da série psicológica de Joana. E isso aqui que eu tirei dele, é uma aula que ele dá, tem vários módulos. Eles têm um estudo mais antigo, e agora, por conta da pandemia, eles fizeram algumas lives. E isso aqui eu tirei exatamente o que ele colocou, que eu achei interessante, de como é que a gente faz, então, esse caminho. Tá? E ele sugere isso aqui. Primeiro de tudo, não brigar com as nossas emoções. Tá? Entender isso, que elas nos protegem. Que cada emoção ela tem uma função e ela vai permitir resposta rápida em diferentes situações. Lembra de risco? Ela está aqui para te proteger. Então, aceitar que nós temos emoções. Elas fazem parte do processo de ser humano. Ele fala para respirar e refletir antes de tomar decisões impulsivas. Realmente a necessidade, a importância da gente realmente conseguir parar e respirar. Né? Para quê? Quando você respira, você oxigena o cérebro. Você começa a dar capacidade para o seu neocórtex tomar as melhores decisões. Porque senão a gente faz tudo na base da emoção. A gente não vai conseguir ter, muitas vezes, respostas para situações na emoção.
porque elas não são as melhores, elas não são as mais inteligentes. A gente vai ter que subir o andarzinho do nosso cérebro. E se você respira, você consegue que os seus neurônios possam oxigenar melhor e vai funcionar melhor. E se o neurônio funciona melhor, a gente vai ter uma decisão melhor. Ele fala para a gente ficar atento à mensagem que essa emoção traz. Né? Por que eu não quis dividir meu sanduíche? Porque eu sou egoísta? Pode ser. Mas não era só isso. Tinha ali alguma coisa além. Tinha coisa a mais. Então, entender qual é a mensagem que essa emoção traz, né? De onde vem essa emoção? Não permitir que ela fique muito tempo lá, que ela faça morada dentro da gente. Não é para ficar lá muito tempo. Ninguém fica assustado uma semana, fica? Acho que não dá para ficar assustado uma semana. O susto vem, ele vai, e aí você vai entender por que eu assustei. Tinha motivo, não tinha? A gente vai ter que fazer esse caminho, né? Treinar isso, porque a gente possa fazer isso virar realmente uma vivência para a gente. Outra dica dele, tente identificar o que consegue disparar emoções intensas. Importante para a gente parar. Né? Que se tem, por exemplo, tem alguma ligação com o passado, tem algum gatilho, tem alguma coisa que me fez sentir do jeito que eu senti, porque lá atrás, pontinho, 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 eu consigo identificar isso? Será que tem a ver? Eu passei situações durante esse estudo assim. Nossa, isso aconteceu e me fez voltar em situações. Talvez naquele dia eu me senti assim, porque lá atrás teve uma situação parecida. Então, a importância da gente realmente fazer essa viagem e identificar isso. Outra dica, conheça seus padrões emocionais. O que nos paralisa, o que nos faz triste, alegre. O que dispara sempre essas emoções. Então, quanto mais a gente se conhece, né, quanto mais a gente se percebe, mais a gente consegue identificar esses padrões. Mais a gente pergunta por que a gente está sentindo aquilo. E vai criando nossos padrões. Né? E exercitar mudança de atitudes. Realmente tentar. A gente mudar alguma coisa. Mudar para criar novos padrões emocionais saudáveis. Né? A gente sabe que, à medida que a gente vai criando novos hábitos, vão criando novas conexões, e você vai ficando cada vez mais preparado para situações que vão ocorrer, porque vão ocorrer. A gente não vai ficar livre de todos esses acontecimentos que tira a gente do sério. Por mais às vezes que a gente fala, hoje eu vou sair e não vou me irritar. Parece que o primeiro momento que você fala isso, tudo, né? Antes de sair de casa, já se irritou com alguma coisa. Então é importante isso. Tá bom, mas acordei irritada hoje. Acordei irritada, mas por quê? Vamos parar e pensar um pouco mais. Fazer esse trabalho com a gente, de se perguntar, de se descobrir, de parar, de respirar. Tentar trazer o neocórtex um pouco mais livre de tudo isso, para a gente tomar as melhores decisões, para não revidar tão rapidamente como a gente revida. E aí eu trouxe Santo Agostinho, porque eu acredito que uma boa parte disso era pensar exatamente no que ele diz, nessa nossa busca. Então, o que ele fala? Nesse autoconhecimento, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. É esse convite mesmo, é pensar nisso, como é que eu estou agindo, como estão as minhas emoções. Como está? Eu estou dando espaço para analisar, observar as minhas emoções, e aí, então, essa observação são os meus sentimentos, e agora o que eu faço com eles, como eu vou trabalhar esses sentimentos, é muito mais fácil do que falar, você tem que controlar a sua emoção. Não vai controlar a emoção. Como a gente acha que emoção e sentimento é igual, a gente acha que se eu controlar os meus sentimentos, eu estou controlando a minha emoção. Não, a gente tem que separar. O que eu sinto, porque eu sinto que é uma reação ao externo, o que eu sinto porque eu sou um homem, animal, eu tenho os instintos em mim, ou os sentimentos, tudo isso traz, que eu vou acumulando com o tempo e vou deixando ele ser mais forte que eu. A Joana fala no Homem Integral que o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial aguardando o desenvolvimento. Está lá dentro da gente. A gente pode. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento e o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Então, a gente lembra, está na gente, a gente tem isso. Jesus já viu isso na gente, nós temos essa semente, está lá dentro, faz
parte do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, né? De trazer um pouco de paz. Joe Dispenza também, ele tem vários estudos sobre essa parte de emoção. Ele tem um filme de Quem Somos Nós, é um filme interessante também. Ele fala que quando experimentamos continuamente as mesmas emoções e não elaboramos algo sobre elas, então estamos presos no mesmo padrão de estímulo-resposta. O macaquinho de novo. Enquanto ele não perceber e conseguir racionalizar aquilo e se expressar e mudar alguma coisa, não tem como, não é nem esperado, né, que o macaco falasse, está de brincadeira, né, me dando essa uva, esse pepino, quando o outro tem a uva. Mas é isso, é para a gente perceber que enquanto a gente não parar essa roda, a gente vai estar, como a André Luiz diz, naquele mesmo ciclo e não sai daquilo. E não tem paz. Né? De novo as emoções tomam conta da gente. E Einstein diz que loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. E a gente escuta 20 vezes, vê em todos os lugares e não muda. E quer o resultado sem mudar. Né? Como que a gente vai fazer? Colher as mesmas coisas. E aí, com tudo isso aqui, né, de emoção, sentimento, como a gente faz, óbvio que eu pensei como Jesus fez. Pensei muito nele. E fiquei tentando buscar várias coisas sobre Jesus e a emoção. Porque é óbvio que ele é o maior modelo que a gente tem. E eu acredito piamente em olhar para ele quando a gente não sabe como fazer com a gente. Quando a gente não tem um manual de o que fazer com a gente, para mim ele é um manual, o Evangelho é. Então, como Jesus fez para passar o que ele passou, da forma como ele passou, do jeito que ele passou. Isso para mim foi o que eu tentei buscar. Em alguns estudos, não consegui achar muita coisa. Ainda é um assunto que eu quero buscar mais, porque para mim não tem modelo maior que ele, para mim. E eu cheguei nessa passagem do Evangelho. Porque nessa passagem, pensa bem, Jesus já sabia que ele ia ser preso. Ele sabia que iam vir atrás dele, já sabia da traição. E, no entanto, ele está rezando em oração. Ele está esperando. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já tinha avisado o que ia acontecer. E aí ele está lá com seus discípulos. E aí, os apóstolos. E aí chega toda essa guarda, essa brutalidade. Né? Imagina, só o marchar dessa guarda já devia acelerar o coração. Ele podia ter corrido, fugido ou lutado. E ele calmamente espera a chegada de Judas. Calmamente recebe o beijo de Judas. E espera o desenrolar daquele momento. Isso é Jesus. Pedro, reagindo ao medo, tira a espada e corta a orelha de Malco, de um dos soldados. Gente, a reação automática da defesa, da emoção. O que o Pedro sentiu naquele momento foi de proteção. Lógico, é o meu amigo. Vão prender quem? Jesus, meu mestre. Pedro estava errado? Aos olhos de Jesus? Claro. Agora, gente, como não agir nesse impulso? Como não agir na defesa? Como não se revoltar? Como não sentir tudo que Pedro sentiu? E esse mesmo Pedro que fez isso, lá no final, reformulou, reconfigurou tudo. Né? Você não vê Pedro no final falando que ele cortou a orelha de mais ninguém. Né? Pelo menos não está registrado, eu não acredito. Então, veja bem, olha que diferença de nível que está. É isso que eu queria mostrar nessa passagem. Como que a gente, né? E Jesus fala para Pedro, Pedro, não é assim. Porque quando você tem isso, o que ele fala? Embainha. Porque quem fere com a espada, pela espada será ferido. Olha aqui, vai ter uma reação. A sua ação sempre vai ter uma reação. Naquele momento, entendeu? Então, veja bem, esse ensinamento dele, Jesus fala lindissimamente em Mateus, ele fala assim, você acha que se eu pedisse, meu pai não mandaria uma legião de anjos para me defender? Uau, Pedro, não precisa sair cortando a orelha de ninguém. Se eu precisasse, pedisse, se não tivesse nas escrituras, isso não estaria acontecendo. Então, eu trouxe isso como evangelho, porque eu acredito que é Jesus que a gente tem que buscar. Como ele construiu esse domínio, né, de estar lá numa cruz, olhar para o lado, conversar com os outros dois que estavam também com ele, ouvi-los, olhar para Maria e para João.
tudo que ele fez, e ele diz que a gente pode fazer. Então, da onde a gente pode começar a trabalhar isso? Para que a gente consiga olhar para as nossas emoções. E vai reagir. Muitas vezes, vamos ser Pedro mesmo. A gente vai levantar, corta a orelha, xinga, buzina, corta. Faz, porque está dentro da gente. A gente só tem que lembrar que a gente tem que sair daqui e tem que fazer um caminho. E Jesus vai estar sempre ali para lembrar a gente. Embainha a tua espada. Calma. Se precisar, tem uma legião de anjos. Então, tira um pouco isso da gente ter que reagir, agir com tudo, eu tenho que resolver, né? É isso tudo. E aí, para finalizar, Joana de Ângeles diz em Plenitude uma coisa que eu achei muito, muito lindo. Olha que diferença para esse quadro aqui da espada e da calma de Jesus. O sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um. Porque a gente sofre. Com tudo isso que a gente vive, no final das contas, quem sofre é a gente. Então ela fala que está vinculado à sensibilidade de cada um. Porque às vezes o que me ofende, o que me tira do prumo, não é a mesma coisa que tira o outro do prumo, né? Então ela diz que, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas, a dor do bruto apresenta-se aselvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. O sofrimento do esteta e do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. Então, é essa busca. É essa busca que a gente tem que ter para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga entender melhor como é que funciona tudo isso aqui dentro. Como é que funciona, onde estão, né? Usar nosso cérebro, tentar entender onde estão as emoções, o que traz, o que eu faço com elas, como é que eu reajo, como que eu melhoro. Essas perguntas, esse encontro com a gente mesmo. Por que eu estava tão bem e me desequilibrou? Pensa, aquilo que te desequilibrou é o que mais a gente tem para trabalhar. É aquilo. Não é o outro que fez. É o que o outro te trouxe no fazer é que vai fazer você pensar o que você tem que trabalhar para que quando acontecer de novo, você não saia. Porque vai acontecer de novo, através de outra pessoa. Por quê? Porque está aqui. O negócio não está resolvido ainda. Enquanto a gente não resolver, vai acontecer de diferentes formas, até que a gente consiga. E quantas vezes a gente consegue? E é tão legal quando a gente fala, nossa, antigamente, se alguém fizesse isso, eu ia fazer isso. Hoje eu não faço mais. Eu tinha mania de dirigir e chamar todo mundo de idiota. E minha filha falou para mim uma vez, ela era pequena, ela falou, mãe, eu fico tão triste quando você fala idiota. Eu falei, você tem razão, é muito feio isso, né? Ainda mais quem vai para o centro, assim, fica pior. Aí eu falei assim para ela, eu não estava dando palestra ainda, tá? Só para vocês saberem que eu não falava isso. Na verdade, porque ontem essa conversa foi esse fim de semana. Porque aí eu parei de falar idiota e falava, vai bonito. Aí ela falou assim para mim, mãe, você sabe que você fala bonito, mas você não está querendo falar bonito. Por trás do bonito tem um idiota. E não é bom, mãe, não é isso. E eu, esse fim de semana, pensando nisso, ela falou para mim. Ela falou assim, mãe, você percebeu que você já não chama mais tanto os outros de idiota? Eu falei, filha, ainda penso. Mas eu não falo mais. É um progresso, gente. É um progresso. Então é isso. Às vezes a gente não consegue ainda tá aqui dentro, mas daqui para cá é uma evolução, né? A gente vai evoluir. Então eu já fico feliz. Então, assim, se vocês já cruzaram o meu caminho e eu pensei, desculpa, publicamente, mas eu também sei que eu já fechei gente, que eu já tomei buzinada e, consequentemente, também já devo ter chamado alguma coisa pior que idiota, né? Eu fiquei só aqui. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, que a gente consegue, que isso tudo que a gente vai trabalhando é pouquinho, mas a gente consegue. Era isso que eu queria dizer para vocês. Então, como você está se sentindo? É isso que eu queria pedir, que vocês pensem mais, que vocês percebam isso. Espero que vocês estejam se sentindo bem melhor do que quando chegaram. Um bom dia para vocês.